Olá, dando continuidade ao nosso evento e ao nosso painel. Estamos aqui hoje com um colega do Ceará, colega nosso do Ceará, também para trazer pessoas de diferentes estados e para trazer uma experiência diferente para vocês. Paulo, muito obrigada. Obrigada pela sua presença aqui hoje conosco. É uma honra. Então, o Paulo Henrique de Assis, ele vai falar para a gente sobre o adulto no TMO. E ele é psicólogo da hematologia do transplante de medula óssea do Complexo Hospitalar da UFC EBSERH, preceptor da residência multiprofissional em atenção hospitalar da UFC, residência em psicologia hospitalar pelo HUWC-UFC, especialização em preceptoria em saúde pela UFRN. Seja muito bem-vindo. Oi, Tati, boa noite. Sou o Paulo, vou apresentar aqui um pouquinho da minha experiência que eu tenho trabalhando como psicólogo no TMO aqui na Universidade Federal do Ceará, certo? Já fazem mais de 5 anos que eu trabalho com pacientes do TMO, certo? E principalmente com pacientes adultos, né? Já que aqui a gente não faz transplante de crianças, certo? Então, a maior parte da minha experiência é com pacientes adultos. E a nossa clientela, o nosso paciente aqui, ele é preponderantemente SUS, né? Alguns pacientes, sim, da rede privada, cujo plano de saúde não tem condições de realizar o transplante, faz com a gente, mas a grande maioria dos nossos pacientes são do SUS, certo? E como a gente está aqui numa capital do Nordeste, né? Eu falo direto de Fortaleza, no Ceará, devido à pouca quantidade de centros transplantadores no Norte e no Nordeste, né, a gente recebe muitos pacientes provenientes da região Norte e de outros estados do Nordeste que ainda não tem nenhum centro transplantador, certo? Então, isso vai ficar evidenciado, né, na minha fala, na minha apresentação, como esse fato é algo que também influencia bastante nessa experiência do paciente, da pessoa que faz o transplante, certo? Eu vou começar meu primeiro slide dando uma definição sobre o TMO, certo? Principalmente para as pessoas que não tiveram muito contato ainda com esse tema, mas o TMO é um tratamento, né, para doenças hematológicas, certo? Então, várias das doenças hematológicas têm o TMO como uma forma de tratamento, certo? E consiste em quê? Consiste na substituição de uma medula doente, né, uma doença que esse paciente tenha, por uma medula normal, né, uma medula cujo funcionamento, ele funciona normalmente, uma medula saudável, certo? E o TMO, basicamente, a gente tem 3 tipos, né? Tem o transplante autólogo, né? Que é o transplante que é feito do próprio paciente. Então, o paciente coleta uma parte saudável das suas células tronco, hematopoéticas, né, para fazer a infusão nele mesmo. Temos também o transplante alogênico, que esse já é feito pela doação de uma outra pessoa, certo? É um transplante que ele é mais complexo do que o autólogo, e isso também vai ficar sendo evidenciado no decorrer da minha fala, certo? E o alogênico, ele se divide em 2 tipos, né? O alogênico aparentado, que é feito por um parente desse paciente que vai receber, né? Um parente que seja 100% compatível, normalmente um irmão ou irmã, para ter esse tipo de compatibilidade, e o alogênico não aparentado, né? O não aparentado, o paciente recebe a doação do banco de medula. Então, ele vai ter que contar aí com uma sorte de ter alguém compatível com ele, que tem um cadastro, e a partir desse cruzamento de dados, ele recebe essa doação de medula. E um outro tipo que também é feito aqui no nosso hospital, né, é o transplante haploidêntico, que é parecido com o alogênico, né? Só que em vez de ser 100% compatível, só precisa de 50% de compatibilidade. E normalmente ele é feito com a doação de um pai ou da mãe desse paciente.
certo? E o transplante de medula óssea, ele se divide basicamente em 3 etapas, né? Tem pré-transplante, a internação e o pós-transplante. Durante o pré-transplante, basicamente, o paciente vai para consultas e faz exames, onde ele vai se preparar para realizar o procedimento e vai fazer exames e avaliações para saber se ele tem as condições de fazer o procedimento. Então, são feitos exames físicos, é feita consulta com psicólogo, com assistente social, com dentista, com nutricionista. Então, aqui a gente trabalha uma equipe multiprofissional desde o pré-transplante até o pós-transplante. Então, esse primeiro momento é onde ele vai entrar em contato, primeiramente, com essas informações sobre o que é o transplante e vai ter várias avaliações que vão dizer se ele está apto ou não para realizar o procedimento. Em seguida, ele vai para a internação hospitalar, né? Dura em torno de umas 4 semanas essa internação, e o paciente fica em isolamento, ele fica internado sem a presença de um familiar, de um acompanhante, e também não recebe visitas. Então, o contato que ele tem durante esse período, que dura em torno de 30 dias, né, é com os outros profissionais de saúde que estão por lá e com algum paciente que possa estar fazendo transplante também. E tem o pós-transplante, que é depois que esse paciente sai da internação hospitalar e ele fica em acompanhamento para avaliar como é que está a saúde dessa medula, como é que está sendo a resposta desse paciente ao tratamento, certo? Diferente do que se imagina, né? Normalmente se imagina que o período de internação seja o período mais complicado ou o período mais sensível. Ele tem as suas características, sim, de especificidade, né? Mas na experiência do paciente, quando ele faz todas essas fases do transplante, o pós-transplante acaba sendo o mais complexo e também o mais difícil para ele na maioria das vezes. E aí eu vou começar a entrar no tema realmente da apresentação, que é o adulto no TMO, certo? O adulto, ele abrange uma faixa etária ampla, né? Que vai dos 18 até os 59 anos. Mas, assim, o que caracteriza todo esse rol de pessoas, né, é a autonomia que essa pessoa tem, né, e a questão da produtividade. São pessoas que ou estão fazendo uma faculdade, ou estão trabalhando, ou estão em busca de um emprego, mas elas são, em grande parte, autônomas, né? No começo da idade adulta, são menos autônomas, muitas vezes dependem de familiares para viver, enfim, mas um grau de autonomia elas já vão ter, e se ainda não tiverem, elas têm esse planejamento em curto ou médio prazo. Certo? E assim, dentro do rol dos pacientes, né, que nós atendemos, o que eu percebo muito claramente é que, apesar de ter coisas em comum com esse adulto, né, como eu especifiquei, a questão da autonomia, né, existem algumas variáveis que vão influenciar diretamente nos cuidados que a gente vai ter, né? Então, são variáveis que a gente tem que estar percebendo bem quando a gente está atendendo esses pacientes, porque eles influenciam no sucesso ou no fracasso no transplante, ou em ser uma experiência mais difícil ou até mais fácil para quem está realizando o procedimento, né? Como eu falei anteriormente, a faixa etária é um deles. Então, se for um adulto mais jovem, né, ele vai ter uma dependência ainda dos pais financeiras ou emocional mais forte. Se for um adulto que já está no meio da idade adulta, ele já vai ter mais responsabilidade, ele já vai ter mais autonomia na sua vida, né? E ele já vai ter uma família, vai ter filhos, né? Ele vai ser o chefe
dessa família, vai ser a mãe que cuida dos filhos, que cuida dos pais. Então, são pessoas que vão estar em um papel de comando, de decisão de um grupo familiar, certo? Ou pessoas que têm um papel de destaque nas empresas que trabalham. A escolaridade é outro fator que varia, influencia também, né, em como essa pessoa vai vivenciar esse transplante, né? Porque o nível de informação e compreensão sobre o que está acontecendo é outro fator que se observa que influencia bastante. Então, um paciente com a menor escolaridade ou analfabeto, ele vai ter mais dificuldade de compreender as fases do transplante, de entender o que vai acontecer com ele, né, no processo quando ele estiver internado, o porquê que ele precisa ter algumas restrições durante o pós-transplante. Já pacientes com escolaridade melhor, já de nível superior, que já tem conhecimento na área da saúde, para eles já é uma parte mais fácil desse tratamento tudo. Também variáveis econômicas, né? Então, o transplante, aqui quando a gente faz no SUS, apesar dele ser totalmente bancado, totalmente custeado, né, pelo Estado, né, alguns custos fixos essa pessoa acaba tendo que ter, porque o TMO ele vai normalmente impedir que essa pessoa continue trabalhando, entendeu? Então, ele vai ter alguns custos de moradia, de transporte, de alimentação, que alguns pacientes a gente vê que tem muita dificuldade. Então, pacientes com condições de vulnerabilidade maior, financeiras, né, têm mais dificuldade de ter uma boa adesão, tem uma maior dificuldade de conseguir continuar com o tratamento, certo? Já pacientes que têm acesso a uma melhor condição econômica, né, já vai ser mais fácil nesse aspecto. Né? Nesse ponto, a questão dos auxílios governamentais também é muito importante. Né? Tem pacientes realmente que a gente vê que é muito difícil para eles conseguirem sobreviver, já que eles não podem trabalhar, e se um auxílio do governo for negado para ele. Aí também tem um papel importantíssimo do auxílio-doença, né? Na continuidade do tratamento desses pacientes. Variáveis sociais também são muito importantes, né? Então, esse adulto, ele tem uma família que possa dar um suporte para ele financeiramente, emocionalmente e até como acompanhante durante o tratamento ou não, né? Esse paciente, ele não tem uma família próxima, né? A família não tem contato, entendeu? Então, isso vai influenciar também no sucesso do transplante. E também geográficas. Como eu falei anteriormente, a gente recebe muitos pacientes de outros estados, muitos pacientes do interior do Ceará, e a gente percebe também que muitas vezes o paciente que mora muito distante tem uma dificuldade maior de aderir ao tratamento, de estar vindo para as consultas, entendeu? Então, todas essas variáveis, elas influenciam sim na trajetória desse adulto na realização do transplante de medula óssea. Certo? Esse paciente que chega para fazer o transplante, ele tem uma trajetória prévia, certo? O transplante, ele abarca uma série de doenças que ele pode tratar. A maioria delas são doenças oncológicas. Então, normalmente, esse paciente que chega para a gente já tem uma trajetória anterior de um tratamento que já vai desgastá-lo muito física e emocionalmente. Então, assim, é bem comum dos pacientes que a gente atende para realizar o transplante, né, que o começo da história dele nesse adoecimento é muito similar. Tudo começa com um sintoma difuso no corpo. Então, uma dor de cabeça, uma fraqueza quando volta do trabalho, alguma coisa muito difusa que ele não sabe bem o que é, mas que ele percebe que alguma coisa no corpo dele não está funcionando como antes, certo? Existe alguma coisa que mudou, certo? E aí ele vai procurar um atendimento médico.
E aí a gente vê que para se encontrar um especialista, muitas vezes é difícil, principalmente no SUS, dependendo também da região geográfica onde ele morar, vai ser uma tarefa um pouco complicada, certo? E também receber o diagnóstico. Um dos pontos principais na trajetória dos nossos pacientes, que marcam ele, que muitas vezes são eventos traumáticos mesmo, né? É o peso desse diagnóstico de ter um câncer. Ainda bem que com o tempo isso tem ficado mais leve de algum sentido, né? Por algum sentido mais leve isso tudo. Quantidade de informações sobre tratamentos e sobre pacientes que conseguem vencer o câncer é cada vez maior, mas mesmo assim isso ainda tem. E é um trabalho que os psicólogos, né, que acompanham esses pacientes nesse processo, né? Eu também trabalho na hematologia, então também acompanho pacientes que recebem diagnósticos oncohematológicos, né? A gente trabalha muito de perto isso, né? O acompanhamento desse paciente que recebeu o diagnóstico, porque tem sim um peso. E esse paciente ele é submetido a tratamentos, né? Radioterapia, quimioterapia, que tem efeitos no corpo dele, né? Que deixam marcas, né? Tanto físicas como psicológicas. Certo? Então, passar por esse tratamento já é também uma situação bem delicada e que os pacientes vivenciam de forma bem difícil, né? E a partir daí é buscada a compatibilidade, né? Será que existe algum familiar, né, que seja compatível para esse paciente que foi indicado para o transplante? E essa busca pelo doador, né? Pacientes que têm famílias maiores, né, têm bem mais facilidade de encontrar um doador compatível, né? Mas aqueles que não, tem que esperar alguma pessoa que tenha compatibilidade com ele no banco, né, de doadores. E também tem o encaminhamento, a partir do momento que é achado esse doador, há o encaminhamento para o TMO. E que muitos pacientes chegam para fazer o transplante achando realmente que é a cura definitiva, né? Que nesse momento, depois de uma trajetória tão difícil, né, tão errante por parte dele, o TMO vai ser a cura definitiva, vai ser a resolução para todos os problemas dele, para dar fim, né, a toda essa trajetória dele, o que muitas vezes não acontece. E na verdade não é bem assim, né? Não é uma coisa tão imediata. É algo que, como eu vou explicar mais à frente, vai ser um processo um pouco mais complicado, né? E a gente chega na parte do TMO para o adulto, né? Como é que esse adulto vivencia esse TMO? E aí, no pré-TMO, né, esse paciente vai para as primeiras consultas, certo? E dá para a gente perceber que a partir do momento que ele adoece, né, a questão da autonomia dele, ela já fica diminuída, né? Como eu falei no começo, uma questão central quando a gente imagina o TMO para adultos é a questão da autonomia que esse paciente tinha da vida dele e que passa a perder, né? Então, em vez de ele ser o cuidador da família, ele vai ser cuidado. Em vez de ele ser a pessoa que vai prover, ele vai precisar de que vão com ele para as consultas, né? Vão com eles para a quimioterapia. Então, ele vai sair de uma posição mais ativa para uma posição mais passiva, certo? E isso vai ser muito complicado para esse adulto entender durante todo esse processo. Por isso que a psicologia ela está pronta, ela está sempre presente, né, durante todas as fases do transplante, né, desde as primeiras consultas, né. Então o paciente vai para o médico, né, ele tem as primeiras informações, ele tem o primeiro contato com o tema, ele fica sabendo sobre o que se trata, né. E quando ele vem para a psicologia, a gente também se preocupa no primeiro momento é esse, né, é explicar o que está acontecendo. O que é que vai acontecer, quais são as fases do transplante, né? E o que é que isso vai exigir dele. E aí ele vai fazer uma série de exames, avaliações, vai passar por dentista, psicólogo, assistente social, né? Onde ele vai estar se preparando. E nessa preparação a gente sempre tenta estar informando e confortando esse paciente, né? Para que ele se sinta o mais acolhido possível nesse momento mais angustiante, né?
e a importância da compreensão por parte dele das informações que vão ser dadas, né? Como eu falei anteriormente, né? Aí vai a questão do nível de escolaridade desse paciente, do nível de contato com informação, de acesso à informação que ele tem, né? E aí, no trabalho do psicólogo, né, tem uma parte também muito importante, né, a devolutiva que a gente dá para a equipe. A equipe, ela costuma ter muitas expectativas sobre o paciente ideal, né? Então, ela imagina que o paciente, para fazer o transplante, ele tem que ter um perfil específico, ele tem que ser uma pessoa que cumpra detalhadamente todos os pré-requisitos, que ele faça tudo o que foi indicado, que foi prescrito, e que muitas vezes isso não acontece. Então, o contato que a gente tem com o paciente previamente, né, é para avaliar várias dessas questões, né, compreensão, saúde mental, histórico psicopatológico dele, mas também é para dar um feedback, um retorno para a equipe sobre como é que é o funcionamento mental desse paciente, entendeu? Então, tem pacientes que a gente sabe que vão ter uma dificuldade para ter uma adesão boa, vão ter pacientes que a gente nota que a família não é tão presente. Então, a gente já começa no pré a fazer esse trabalho, certo? Com o paciente, com o familiar e falando para a equipe também como conduzir melhor, como lidar melhor com esse paciente, certo? Trabalha-se também as expectativas que esse paciente vai ter, né? O que é que ele espera que seja a internação? O que é que ele espera que seja o pós? Como eu falei anteriormente, para que ele esteja bem informado sobre aquilo que vai acontecer e que ele possa programar a sua vida, né? Então, quem será a pessoa que vai servir como acompanhante dele, como cuidador, entendeu? Onde ele vai morar? Muitas vezes o paciente, como eu falei, ele tem que sair da sua cidade de origem e vir morar aqui perto do nosso centro transplantador. Então, onde ele vai morar, né? Quem vai vir com ele? Como vai ser esse transporte? Então, são muitas coisas que ele vai ter que planejar previamente para que quando ele saia da internação já esteja tudo encaminhado, né? Também tem a angústia da espera, quando ele está na fila, né? O paciente, depois que faz tudo, todos os exames, está tudo ok para fazer, ele tem essa espera para ser internado e realizar o transplante, né? Depois do pré-transplante, né, vai a parte da internação, né? A parte da internação dura em torno de 4 semanas, né? E, como eu falei anteriormente, o paciente fica sem acompanhante, né? E sem visitas durante esse período. Ele pode se comunicar através de celular, redes sociais, telefone, tudo, mas contato físico ele não vai ter. Então, é algo que a gente também prepara ele durante o pré-transplante. E aí, no período de internação, uma das coisas que conta muito é a experiência prévia desse paciente com internações e com tratamentos de saúde. Como eu falei, a maioria dos nossos pacientes de transplante são de doenças oncomatológicas, né? Então, ele já tem experiências com internações mais longas, ele tem experiência com tratamentos quimioterápicos, entendeu? Então, ele já sabe mais ou menos o que espera, né? Alguns outros pacientes com outros diagnósticos, não. Então, eles vão sem saber o que é uma internação longa, sem ter vivenciado isso. Eles vão sem saber exatamente como é que se sente um corpo quando faz quimioterapia, né? Quais são as repercussões físicas do tratamento. Então, isso é uma coisa que diferencia bastante também, certo? E aí tem as fases da internação do transplante, né, que é a implantação do catéter, né, que é o condicionamento, que é quando o paciente faz a quimioterapia para que entre em aplasia medular, né, e aí vai vir as consequências, né, físicas, né, do condicionamento e da aplasia medular. E a infusão das células tronco, né, que é quando ele recebe a medula anteriormente coletada, ou por ele ou pelo doador, e a espera pela pega da medula, que é sempre um momento muito angustiante do paciente, porque ele já fez todos os processos dessa internação, e ele fica naquela expectativa da medula realmente pegar ou não, né? O transplante dá certo ou não dá. E quando isso acontece, ele tem a alta
e vai para a última fase do transplante, como eu expliquei anteriormente, que é a fase do pós-transplante, né? E aí o pós-transplante, né, eu dividi em duas partes, né? Tem um pós-transplante mais recente, né, que vai ser principalmente os 3 primeiros meses que esse paciente está em tratamento, que é uma fase mais delicada, né? Fisiologicamente, né, essa medula ainda não está funcionando como se espera de uma medula já amadurecida, entendeu? E ele vai ter muita dificuldade, principalmente por causa da baixa qualidade de vida, né? Na verdade, a vida desse paciente no pós-transplante recente é basicamente ir de casa para o tratamento e do tratamento para casa, certo? A qualidade de vida dele é muito baixa, ele vive basicamente para o tratamento dele. E daí a importância crucial, realmente, do cuidador, né? Que vai ser aquela pessoa que vai acompanhar esse paciente durante esse processo, né? E vai ser essencial nesse momento. É ele que vai com o paciente para as consultas, é ele que verifica se os pacientes estão tomando as medicações corretamente, é ele que dá aquele suporte emocional ao paciente que vai estar muito fragilizado nesse momento, é ele que entra em contato com a equipe, falando de algumas coisas que o paciente não está falando, de algumas coisas que ele percebe. Então, a função importantíssima nesse pós-transplante é a função do cuidador, né? E como eu disse, dos nossos pacientes, muitos têm que vir morar em Fortaleza, né? Muitos são pacientes do interior do estado que têm que vir ou vão para casas de apoio ou alugam algum lugar perto do hospital, porque eles têm que morar próximo ao centro transplantador para vir para as consultas, para realizar os exames e para vir em caso de alguma intercorrência que porventura aconteça. Nesse momento, a vida desse paciente é basicamente isso: consultas, exames e medicações, né? É um regime muito frequente, né? Podendo até variar, né? Tem pacientes que chegam a vir todos os dias aqui para o hospital fazer as consultas devido a algumas condições de infecção que ele acaba tendo, né? E sempre tem um receio de que o transplante não dê certo, certo? De que alguma coisa não vá bem como deveria, que são as intercorrências, né? Então, nessa fase de pós-transplante recente, é comum que esse paciente tenha infecções, né? Tenha a famosa doença do enxerto contra o hospedeiro, né? A DASH, aí, né? Que é quando a medula que ele recebeu passa a atacar o próprio corpo dele, né? Como ainda há uma incompatibilidade aí entre o enxerto que foi recebido e o corpo, né, esse paciente, né, é comum que isso ocorra, né? É bem comum que pacientes tenham essa doença do enxerto contra o hospedeiro de forma aguda nesse primeiro momento, né? E também tem sempre o medo da perda do enxerto, né? Que seria realmente o fracasso do transplante. Seria o momento em que esse paciente ele não tem mais o tratamento realmente fracassou, né? Tem mais o que possa ser feito. Então, essas intercorrências elas são mais comuns nesse pós-transplante recente, né? Que vai ali os 3 primeiros meses, até os 6 meses podem acontecer, né? E em seguida tem o pós-transplante mais tardio, né? Que já é uma fase de recuperação. E se a gente estava falando no começo, né, que esse adulto, né, que essa pessoa que se caracteriza por ter autonomia, né, por ter independência na sua vida, passa por um período grande de dependência, né, de incapacidade física, né, de um tratamento que exige tanto dele, nesse pós-TMO tardio é o momento que ele vai recuperar aquilo que ele perdeu, né? Então, é uma melhora da qualidade de vida. Então, o paciente pode fazer várias coisas que não podia fazer antes, pode sair para alguns cantos, ele vai poder visitar familiares,
ele vai poder ter algumas atividades de lazer, além da que ele tem dentro de casa, né? Então, ele naturalmente ele vai se sentindo melhor e vai ganhando mais aquela confiança que ele perdeu, né? E voltando ao que se diz, uma vida normal, né? Entre aspas aí, né? A vida que ele idealizava como sendo normal, em contradição àquilo que ele chamava de vida quando estava doente, né? E a volta para o trabalho, né? Que muitas vezes não vai poder ser naquilo que ele trabalhava anteriormente, né? Principalmente se for um paciente que trabalhava com atividades muito pesadas, então a gente tem muito agricultor, tem muito pedreiro, né? Pessoas que fazem trabalho que exige muita força física e realmente que eles não vão conseguir voltar a exercer essa função laboral. Mas eles podem se adaptar a fazer alguma outra coisa, né? Procurar se capacitar em alguma outra função e exercer esse trabalho também, né? E assim, como eu estava explicando, né? É a volta do paciente para a autonomia que ele tinha, né? Que muitas vezes a gente percebe que o paciente tem dificuldade, não só nesse período onde ele vai adoecendo, que ele vai fazendo transplante, que ele vai perdendo a sua autonomia. Então é muito comum, né, que pacientes, né, tenham sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, né? Algumas repercussões psicopatológicas nesse momento, mas o que a gente percebe é que também tem muitos pacientes que nessa fase do pós-transplante tardio, quando ele está voltando para a sua vida normal, como a gente diz, ele tem uma certa dificuldade de voltar a assumir aquela autonomia que ele já teve, né? Assumir as funções que ele tinha antes, né? Tem uma certa dificuldade de se desvincular também dessa imagem de doente, de dependente, e então é um trabalho que a gente faz também de forma muito consistente com esses pacientes, né, de estar estimulando, de estar trabalhando no acompanhamento psicológico, né, para que ele se reinsira num trabalho ou no mundo de relações sociais mais amplas, né? Então, assim, esse é o percurso desse paciente, né, adulto que faz o transplante, né, a partir da nossa experiência aqui no Ceará, né? É uma trajetória bem complexa, né? Como eu tentei resumir aqui para vocês, e que pode ter muitas repercussões do ponto de vista psicológico em todos os momentos. Então, o que a gente tenta fazer sempre é um acompanhamento desse paciente, né? De perto durante todo o percurso, para ir estando perto e estar trabalhando essas questões quando a gente identifica que tem algum problema, certo? E aí eu trago só para finalizar um pouquinho da nossa experiência aqui, né, do transplante de medula óssea aqui na UFC, né, que teve início em 2008, né, a gente já tem dados de até abril de 2021, quase 600 transplantes, acredito que a gente já deve ter mais de 600 hoje, né, uma taxa de sucesso boa, e a gente teve uma notícia muito boa que em 2020, né, que foi um período onde muitos centros transplantadores reduziram muito a quantidade de transplantes que estavam sendo feitos devido à pandemia da Covid, né, a gente conseguiu ficar entre o sétimo, entre os 120 que mais transplantaram, certo? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a você, Tati, pela oportunidade de estar falando um pouquinho da minha experiência para vocês, certo? E fico à disposição para que vocês mandem perguntem como é um pouquinho da experiência mais detalhada desse adulto ou do que a gente faz aqui no Ceará, certo? Foi ótimo, super enriquecedora e chamamos você um pouquinho mais tarde para a gente fazer o debate ao vivo. Por hora, muito obrigada e até breve. Tá, eu que agradeço, Tati. Até breve. Para dar continuidade e introduzir a última palestra, temos o Caio conosco. O Caio, ele também é membro do Comitê de Psicologia. O Caio Henrique Viana Batista, ele vai falar para a gente hoje sobre o idoso no TMO. O Caio, ele é psicólogo, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em psicologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas da FMUSP, especialista em saúde do idoso pela Unifesp, atualmente psicólogo do Hospital São Luís da Rede D'Or do Jabaquara, presidente da Estadual São Paulo da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, autor e organizador do livro Psicologia e Psico-Oncologia em Transplante de Medula Óssea, psicólogo clínico em consultório particular,
Caio, muito obrigada pela sua presença. Por favor. Vou dar início à sua apresentação. Olá, pessoal. Meu nome é Caio, como a Tati falou, agradeço a todos vocês e agradeço o pessoal aqui do TJCC, da Abrale, pelo convite também. E hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre o idoso no TMO. Vamos começar. Bom, para começar, a gente tem que contextualizar um pouquinho o que é o idoso na atualidade. Ou seja, quem que é esse sujeito? Quando a gente fala de transplante de medula óssea, a gente tem a noção de pensar num procedimento, num tipo de tratamento que é exclusivo de pessoas mais jovens. E isso torna a coisa muito mais difícil. Por quê? Porque o TMO, ele sempre foi um tratamento voltado para adolescentes, para crianças, e agora a gente vê que na atualidade o TMO se tornou, sim, uma modalidade de tratamento para pacientes idosos. E com vários tipos de doenças oncohematológicas. Mas, para a gente começar, é muito importante a gente entender que envelhecimento é uma etapa de vida, né? Na verdade, a velhice é uma etapa de vida e o envelhecimento é algo que a gente tem vivido o tempo todo, desde o momento que a gente nasce. A velhice, ela é uma etapa cheia de condições, cheias de novas possibilidades, mas também recheada de muitos problemas do ponto de vista fisiológico. A gente também percebe a velhice com problemas do ponto de vista psicossocial. Nós não fomos em nenhum momento preparados para envelhecer. Envelhecer sempre foi uma questão muito difícil para a nossa sociedade. Antigamente, quando a gente pensava em envelhecimento, a gente pensava no seguinte: pessoas sábias, por exemplo, na Idade Média, a gente já via as histórias dos magos, das bruxas, como pessoas que traziam a ideia de uma sabedoria, de que o acúmulo do tempo trazia a sabedoria. No entanto, quando a gente pensa no envelhecimento na contemporaneidade, a gente vê que, do ponto de vista psicossocial, esse sujeito também foi marginalizado por essa sociedade. A gente atrela o tempo todo a velhice à doença, a velhice ao problema, a velhice à feiura. Quando a gente conversa um pouco com um amigo nosso, por exemplo, que a gente não vê há muito tempo e que às vezes ele está muito cansado porque trabalhou muito, a primeira coisa que a gente pensa olhando para aquela pessoa é: nossa, mas como ela envelheceu? A ideia de envelhecimento do ponto de vista social para a gente está muito atrelado àquilo que já gastou, àquilo que perdeu o vício, àquilo que perdeu saúde e àquilo que perdeu beleza. Então, olhando do ponto de vista social, a velhice hoje tem sido um lugar de investimento do ponto de vista médico e do ponto de vista da saúde, mas ainda tem sido um lugar de muita marginalização do ponto de vista social. Eu também trouxe aqui alguns conceitos que são muito importantes para a gente pensar em pacientes idosos. Primeiro, geriatria e gerontologia. Quais são as diferenças dessas duas áreas? A geriatria é uma área médica que muito pouco entrou no TMO. A gerontologia já é uma área multidisciplinar. Ela cuida da parte da fisioterapia, da psicologia, do serviço social, mas também cuida de outras áreas muito maiores, como a educação e o empreendedorismo no envelhecimento. Então a gerontologia, ela é a grande ciência que inclusive cobre aí, dentro desse guarda-chuva, a geriatria. Um outro conceito importante é a senescência e a senilidade. Quando a gente fala de envelhecimento, ninguém envelhece da mesma forma. Se a gente parar para pensar, uma pessoa rica envelhece do mesmo jeito que uma pessoa pobre? Né? No Brasil, uma pessoa negra envelhece do mesmo jeito que uma pessoa branca? A gente sabe que por questões sociais históricas, também não. Quando a gente pensa, por exemplo, numa mulher, ela envelhece do mesmo jeito que um homem? Também não. Então a gerontologia, a geriatria, elas falam de áreas que a gente foca no envelhecimento, mas o envelhecimento nada mais é do que, além desses montes de conceitos que a gente tem, o envelhecimento nada mais é do que um sujeito recheado de histórias, do que um sujeito que passou por muitos momentos de uma mesma cultura, ou até mesmo por outras culturas. O envelhecimento é um lugar de destaque e que a gente tem visto isso também na nossa sociedade com o passar do tempo.
E esses dois conceitos, senescência e senilidade, também dizem respeito a tipos de envelhecimento muito diferentes. Por exemplo, a senescência diz respeito à velhice e todo o processo de adoecimento natural dessa velhice. Ou seja, em dado momento da vida, a gente não vai ter mais a mesma acuidade visual, a gente não vai ter a mesma capacidade auditiva e nem a mesma mobilidade, porque isso é natural. Já a senilidade são as doenças que a gente adquire com o passar do tempo. Quais são essas doenças? Se a gente parar para pensar, há 30 anos atrás, fumar, por exemplo, era uma coisa super comum. Então, hoje a gente recebe nos TMOs, em todos os outros lugares, inclusive quando a gente fala, por exemplo, de câncer de pulmão, pessoas que fumaram durante 30, 40 anos. Porque a cultura naquela época mostrava que fumar tinha um status social, que hoje já não tem o mesmo status social. Então a gente fala que esse idoso, ele tem uma doença advinda da senilidade, ou seja, aquilo que ele coletou por conta dos costumes que ele tinha durante a vida. Já a senescência é aquele envelhecimento natural. Todo mundo vai perder um pouquinho por conta desse envelhecimento. Um outro conceito importante, já pensando na psicologia, é o tempo psicológico e o tempo cronológico. E eles muitas vezes não se encontram. E o que eu quero dizer com isso? O tempo psicológico é aquele que marca a gente. Por exemplo, quando eu tinha 20 anos, aconteceu um evento de vida que foi muito importante para estruturar a minha personalidade. E aquele evento de vida ele foi tão importante que foi a partir daquele evento que eu pensei, por exemplo, no tipo de trabalho que eu ia seguir, no tipo de relação conjugal que eu ia ter. Já o tempo cronológico é aquele tempo de relógio, é aquele tempo que simplesmente passa e que a gente não tem controle. Quantos de vocês já devem ter ouvido muitas vezes uma pessoa de 60, 70, 80 falar: eu tenho 80 anos, mas a minha cabeça é de 30. Isso não é só uma forma de dizer que essa pessoa é ativa do ponto de vista mental, mas também é uma forma de dizer que a velhice dela, o tempo cronológico que passou, não determina o tempo psicológico dela, porque nesse passar de tempo todo que essa pessoa teve, ela viveu muitas coisas, ela passou por muitas histórias e determinou outras histórias com a dela. E é isso que a gente também vai falar um pouquinho quando a gente falar de TMO. E a gente, diante disso do que eu trouxe aqui, a gente também pode pensar que não existem velhices únicas, né? Ou seja, ninguém envelhece da mesma forma e do mesmo jeito. E quando a gente pensa, por exemplo, num idoso que vivenciou uma doença oncohematológica, ele vai viver do mesmo jeito que um idoso que não viveu uma doença como um câncer? Não. O câncer é algo que atravessa a vida do sujeito e mostra para ele, muitas vezes, e no imaginário social que a gente criou do câncer, traz a ideia de morte. Vocês já pensaram o que seria o câncer em conjunto com seus 80, 90, 100 anos de idade? Então, a gente vive também, trazendo um pouco desse fragmento, a cultura do belo e a cultura do velho, que nada mais é do que dizer a cultura da saúde e a cultura da doença, ou seja, são as culturas das contradições. E na velhice é o momento de vida que esse sujeito se depara como um grande susto, um grande assalto, com essa grande questão da vida que é envelhecer e muitas vezes envelhecer com a doença. Aqui eu trouxe um pouco do encontro psíquico com a velhice. O que isso quer dizer? Todos nós nos damos conta de que envelhecemos quando a gente passa por um desses momentos que vocês estão vendo aí. Aposentadoria, avosidade. O que é avosidade? É o fato de se tornar avô ou avó. O adoecimento, que é o que a gente vai focar hoje, a viuvez, a institucionalização, que muitas vezes pode ser num hospital, que muitas vezes pode ser numa instituição de longa permanência para idosos, que são as antigas casas de repouso, as quedas, que muita gente acha que é normal o idoso cair, e nem sempre. Na verdade, a queda para o idoso tem outras múltiplas conotações. E que podem trazer essa imagem de que a vida está batendo na porta e dizendo: opa, você envelheceu. Todas essas questões que eu trouxe, por exemplo, as demências, os avanços tecnológicos, a modificação da sexualidade, as violências voltadas à pessoa idosa,
a aproximação com a religiosidade, com a espiritualidade e até mesmo o contato com a morte, com o processo de morrer, trazem para a gente, do ponto de vista psicológico, a ideia de que a velhice chegou. Nós, quando gozamos de saúde, a gente tem a noção de que a velhice está longe da gente. Tem um autor francês que ele falava uma coisa que eu acho muito interessante. Que uma pessoa, quando ela tem 10 anos de idade, velho para ela é quem tem 20. Para quando eu tenho 20 anos de idade, velho para mim é quem tem 60. Quando eu tenho 70 anos de idade, velho para mim é quem tem 80. Mas quando eu tenho 80, velho para mim é quem tem 81. A velhice, ela nunca reside em mim. A velhice é algo que está sempre no outro. Velho é aquele que anda de andador. Velho é aquele que muitas vezes não ouve tão bem quanto eu. Mas eu, por exemplo, se eu estou acamado e estou com a cabeça boa, talvez eu não seja tão velho assim. E isso é um fator psicológico que acontece com muitos idosos, porque a velhice ela é renegada de alguma forma para a gente. E muitas pessoas só se dão conta de que envelheceram quando elas adoecem. E é disso que a gente vai falar, que é essa grande batidinha na porta da vida dizendo: agora o seu corpo não responde mais do mesmo jeito e a doença apareceu e você vai ter que lidar com ela. Pensando no câncer na velhice, que é uma das doenças mais comuns, e aqui eu trago um quadro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que traz um dado muito interessante, que 6 em cada 10 idosos brasileiros, em 6 em cada 10 brasileiros com câncer são idosos. Isso é um dado que muita gente não se dá conta. Muitos cânceres são próprios do envelhecimento. Então, mais de 60% dos tumores têm a sua ocorrência com pessoas com mais de 65 anos. Nós sempre cuidamos de idosos. A gente não cuida de câncer, a gente cuida de gente que envelheceu. A gente cuida de gente que às vezes nem envelheceu, mas tem câncer. Tá? Mais de 2/3 das mortes por doenças oncológicas ocorrem a partir dessa faixa etária dos 65 anos. E é a segunda causa de morte mais frequente entre idosos. Olha só o tamanho disso. Então, quando a gente fala também, aumentaram os casos de câncer, será que os casos de câncer aumentaram no mundo ou o número de velhos aumentou no mundo? Essa é uma reflexão muito importante para a gente fazer. Então, a gente tem que ter um olhar para o idoso oncológico que leve em consideração não apenas as particularidades fisiológicas desse sujeito, mas a sua qualidade de vida e o suporte social que ele recebe. Esses são 2 grandes motes do cuidado psicológico também com o paciente idoso. E aqui pensando no TMO, ele é um tratamento possível? Sim. Para quem que é o TMO? Como eu falei para vocês, o TMO, ele é um câncer hematológico, na verdade é um tratamento para cânceres hematológicos, a gente sabe que também para algumas doenças reumatológicas e autoimunes, mas é muito comum hoje em dia a gente falar do TMO para pacientes até os seus 75 anos, a depender do seu status performance, ou seja, todo mundo que tem 75 anos e tem uma doença oncohematológica pode transplantar? Não necessariamente, tá? Tudo depende também da coleta que esse sujeito fez durante a vida dele. E o que é isso? Por exemplo, um idoso que praticou mais esportes, que teve uma alimentação um pouco mais saudável, que não fumou, muitas vezes vai ter um corpo com um status performance um pouco melhor para transplantar, o que não significa que ele não seja idoso. Tá? Então, essa é uma nova possibilidade, é algo muito recente no TMO. E a gente tem visto muito pacientes aí com mieloma múltiplo, síndromes mielodisplásicas, leucemias e linfomas, fazendo aí o transplante de medula óssea. Claro que a maioria dos protocolos para esse tipo de paciente são protocolos não mieloablativos, ou seja, essa medula ela não é totalmente extinta desse paciente por conta dessas quimioterapias fortíssimas que a gente sabe que tem no TMO. Por quê? Porque mesmo o idoso tendo um status performance melhor, mesmo ele tendo esse essa melhor visão de vida, comendo melhor, fazendo exercícios, tendo uma performance melhor, não significa que ele consiga, do ponto de vista fisiológico, também dar conta dos efeitos que o transplante de medula óssea traz. Então, a gente tem visto que a maioria dos transplantes voltados a pacientes idosos são transplantes autólogos, tá?
E o que a gente tem percebido também, do ponto de vista emocional, é o que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês, e principalmente nos momentos do TMO, que são no pré-TMO, a internação e infusão das células, e o pós-TMO imediato e tardio. É muito importante a gente contextualizar quem é esse sujeito idoso do ponto de vista psicológico em todas essas etapas. E assim, o que a gente percebe, principalmente na prática clínica, principalmente na prática nos hospitais, é que a velhice, ela aparece nesse contexto como algo que seria um agravamento do ponto de vista emocional e físico para fazer o transplante de medula óssea. Muitos pacientes, até mesmo no pré-transplante de medula, começam a apresentar medo intenso da morte. Por quê? Porque eles acreditam que aquele corpo que teve a passagem do tempo, o corpo envelhecido, talvez não daria conta de conseguir passar por tantos sintomas e por tantos problemas que vêm da terapêutica do transplante de medula. Então, a gente vê que algumas reações emocionais mais comuns, e aí em todos os momentos do transplante de medula óssea, são medo e insegurança, né? Ou seja, aquilo que eu estava dizendo, o meu corpo vai dar conta? Será que eu não estou precipitando a minha morte? Então esses pensamentos são bastante comuns aí para os pacientes idosos que se propõem a fazer um transplante de medula óssea. É algo também que é parte da equipe multidisciplinar saber desmistificar no momento do pré-transplante de medula. O momento do pré-transplante é o definidor do tipo de tratamento que esse paciente vai ter no momento do transplante. É no momento do pré-transplante que a gente consegue desmistificar algumas questões que esse paciente já vem trazendo, às vezes de outras doenças que até recidivaram. Então é nesse momento que o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o farmacêutico e principalmente o psicólogo vão conseguir entender tudo aquilo que aquele sujeito está pensando, o que é funcional e o que é disfuncional, o que tem que ser desconstruído e aquilo que tem que ser ressaltado, porque a gente sabe que existem riscos aí para o paciente que faz o transplante de medula óssea, mas a gente não pode fazer com que ele sofra do ponto de vista emocional por conta de fantasias de algo que talvez não ocorra. Então, parte do nosso papel é trabalhar muito esse medo e essa insegurança desse corpo que vai ou não dar conta desse processo. A gente vê também sintomas intensos, e aí esse é um ponto muito importante quando a gente trata idosos no transplante de medula. Esses sintomas intensos próprio do transplante de medula trazem a ideia de uma velhice fragilizada. E o que seria essa velhice fragilizada? A gente sempre pensa em velhices muito funcionais. Muitas vezes aquelas velhices lindas que a gente vê nos programas de televisão, onde tem muitos idosos fazendo yoga na praça. Essa é a velhice que todo mundo imagina, e quando a gente pergunta como uma pessoa, por exemplo, quer morrer na vida, ela fala bem velhinha e dormindo. Esse é o sonho da maioria das pessoas, mas muitas vezes, vivendo o transplante de medula, o paciente traz para o ponto de vista psíquico dele, ele traz para o psiquismo dele, essa noção de que ele pode estar muito mais velho, muito mais debilitado, e na verdade não são questões próprias da velhice. É a fragilidade que o próprio transplante de medula vai trazer para aquele sujeito. Se isso não for trabalhado adequadamente no pré-transplante de medula, a gente talvez esteja pecando um pouco nesse processo. Isso eu falo, a gente é a equipe multi no geral. É muito importante aqui até mesmo uma sugestão para os centros de transplante de pensar numa linha de cuidado no pré-transplante, onde às vezes o médico e o enfermeiro são os primeiros a ver aquele paciente e talvez o psicólogo por último, daquela linha do pré-transplante de medula óssea, a linha de cuidado. Por quê? Porque às vezes é durante todo esse processo que o paciente vai começando a compreender aquilo que ele vai passar, e é no psicólogo que ele vai levar todos os medos, todos os anseios, e aí esse psicólogo se reúne com a equipe multidisciplinar para discutir as questões que foram trazidas por esse sujeito durante o pré-transplante, até para que a gente retrabalhe ele e consiga levá-lo para a internação do transplante, ou, no caso, o transplante ambulatorial, né? Em muitos casos a gente vê também. Bom,
E aqui, o pós-TMO. O pós-TMO também é um momento de muita fragilidade. E a gente vê que isso é muito comum não só em pacientes idosos, mas a prevalência do TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. O transtorno do estresse pós-traumático, para vocês terem uma ideia, ele foi visto e revisado principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas tinham sobressaltos, tinham muitos medos, medos intensos de morrer, mesmo depois da guerra ter cessado. Então, alguns estudiosos da área da psicologia pegaram esse momento histórico para trazer também o conceito do estresse pós-traumático. E no TMO a gente vê reações muito parecidas. O sujeito passa pelo medo do pré-transplante, passa por todo o tratamento durante o transplante e às vezes é no pós-TMO que ele vai ter reações emocionais completamente disfuncionais. Às vezes são pacientes que vão bem no pré-transplante, vão bem no intratransplante, mas têm problemas no pós-transplante. E é aí que muitas vezes os psicólogos devem continuar os acompanhamentos psicológicos que foram propostos. Então, para o idoso em especial, a gente tem que perceber os sintomas de depressão, principalmente a noção dessas perdas corporais que eles tiveram e como que eles estão lidando com algumas perdas que talvez não sejam recuperáveis, e aí sim, por conta da idade e por conta dos efeitos do transplante. E claro, o cuidado emocional da família. A gente fala de um efeito dominó. Uma vez que a família está sendo cuidado do ponto de vista emocional, esse paciente idoso também tem a possibilidade de ter vários ganhos. E o que é isso? A família é um legado do sujeito idoso. Se essa família consegue lidar bem com todas as etapas do transplante, consegue prestar o suporte social e muitas vezes um suporte emocional que só a família sabe trazer, esse idoso também tem a tendência de enfrentar todo o processo do transplante de maneira mais adequada, mais funcional, com mais tranquilidade, com muito menos medo e muito menos insegurança. E aqui, falando de algumas intervenções possíveis. No pré-TMO, a gente fala um pouco da psicoeducação. O que é isso? É, no pré-TMO, falar para esse sujeito e trazer informações do ponto de vista psicológico. Ou seja, é tão importante a gente falar o que é depressão, quais são os sintomas de ansiedade, como diferenciar um pouco esses sintomas e saber quando chamar o psicólogo durante a internação ou até mesmo no pós-TMO. A gente ajuda esse sujeito desde o pré e a psicoeducação é uma das maiores intervenções. Ela também automaticamente auxilia na adesão ao TMO e principalmente na tomada de decisão. E aí a gente pensa na questão bioética. Será que esse sujeito está fazendo o transplante porque ele quer ou porque os outros querem? Quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala de uma revisão de vida, onde esse sujeito ele tem que ter autonomia de escolha. Será que ele pode fazer do que ele acredita que seria bom para ele? Muitas vezes a gente da equipe multi, a gente só olha para o resultado, para a cura ou para o controle de uma doença. Mas existem outras formas de controlar também. E o idoso tem que ser capaz de decidir por ele. E a gente está ali para ajudar nessa questão bioética. O intratransplante, aí a gente fala da separação psíquica entre a velhice e os efeitos do tratamento, ou seja, olha, o senhor não está ficando cada vez mais frágil por conta da velhice. Isso tudo que está acontecendo é porque o tratamento tem esses efeitos e também teria com outras pessoas mais jovens. Essa separação psíquica é super importante e é uma grande intervenção. Também olhar para as demandas relacionadas aos sintomas e medo da morte intensificados, ou seja, a pessoa pode ter muito medo de morrer pelo fato de ser idosa. Então ela às vezes pode acreditar que isso pode acontecer com ela, o que não é uma realidade. Tá? Então a gente trabalha justamente para diminuir as chances disso acontecer. A proposta de um transplante de medula óssea é trazer vida para esses sujeitos e não o oposto. E a partir do momento que fere essa possibilidade de viver, aí sim a gente tem que discutir em equipe multidisciplinar questões bioéticas que são super importantes. E também o manejo da ansiedade frente às reações do tratamento. É algo que a gente tem que fazer muito enquanto psicólogos no intra-TMO. Já no pós, prestar um pouco de atenção ao transtorno do estresse pós-traumático, como eu estava falando para vocês, fazer a reabilitação psicossocial frente às demandas do envelhecimento, em conjunto com a adesão ao tratamento pós-TMO. O que é a reabilitação psicossocial? Ou seja, depois do transplante,
tem muita coisa para se viver, independente da sua idade. Idade é um número que a gente vive. Esses sujeitos dos seus 75 anos, que são aqueles que talvez entrem aí para fazer TMO nos nossos centros, são pessoas com muitas histórias. A gente não está cuidando de velhos, a gente não está cuidando de pessoas fragilizadas, a gente está cuidando de pessoas com muito mais histórias. E isso tem que ser a palavra de ordem de toda a equipe multidisciplinar quando for tratar de um idoso no transplante de medula óssea. Então a gente reabilita esse sujeito emocionalmente para que ele seja capaz de fazer as próprias escolhas, para que a família respeite os espaços dele, porque muitas vezes a família infantiliza esse sujeito quando ele sai do transplante de medula óssea, olhando para ele como se ele fosse só um objeto de cuidado e não um objeto de autonomia. Ou seja, ele não é um objeto, ele tem autonomia. E é isso que a gente reabilita. As escolhas dele, a reinserção na vida social, a reinserção com amigos, com outros familiares e na vida de casal, por exemplo. Então, o processo pós-TMO é muito grande e muito importante também do acompanhamento psicológico, principalmente para evitar sintomas de depressão e ansiedade nesses pacientes idosos. E era um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês. Aqui algumas referências que eu acho que são importantes. E aqui alguns contatos também para que a gente consiga conversar. Muito obrigado. Muito obrigada, Caio, pela excelente palestra, foi brilhante. Muito obrigada pela presença e muito obrigada pela atenção de todos. E vamos dar continuidade com o debate ao vivo. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem nos acompanha, para quem chegou agora, para quem está conosco. Agradecemos muito a audiência que vem subindo e espero que ainda suba até mais para ouvir esses brilhantes palestrantes debatendo. Então, eu quero agradecer rapidamente as palestras dos palestrantes, porque as palestras foram brilhantes, muito enriquecedoras. O resultado foi um sucesso, parabéns. E parabéns também para a equipe do TJCC, que está sempre pronta para sanar os nossos problemas, porque fazer apesar de ser mais um congresso digital, sempre é um grande desafio ficar tudo bem alinhado. Então, a gente conta com a equipe da galera e muito obrigada, pessoal. Então, vamos lá, tem algumas perguntas para vocês já, de pessoal que foi mandando ao longo das palestras, né? E vamos lá, então. A primeira pergunta, então, eu vou fazer para Marita, é uma pergunta que a Natália fez para você. Então, no caso de crianças menores de 2 anos, como o psicólogo realiza a avaliação? Bom, Natália, boa noite. No caso de crianças aí da faixa etária menor que 2 anos, o nosso enfoque é bastante nos pais, na dinâmica dessa família, né? No suporte que eles conseguem oferecer para a criança durante o período do tratamento. Então, a gente vai avaliar, lógico, tem um momento ali observacional de interação da criança com os pais, da criança com a equipe, que vai ajudar a gente a entender, né, da qualidade do vínculo com aquela criança, de como eles estimulam ou como eles viabilizam o processo de desenvolvimento e de ganho de autonomia da criança e como eles lidam os efeitos que o adoecimento, que o tratamento tem para aquela criança, para aquela dinâmica familiar. Então, o nosso cuidado, né, em crianças muito pequenas, em bebês e até 2 anos, está focado nessa família e ajudar essa família a se estruturar para lidar com todo o processo de tratamento, com todas as etapas do tratamento. Lembrando aqui, assinalando o que eu trouxe aí na minha fala, né? De favorecer também com que o olhar da família não esteja apenas para aquela situação ou para aquela condição biológica que se faz mais urgente de cuidado, mas também para o desenvolvimento psicoemocional dessa criança, cognitivo, tentando favorecer isso ao máximo. Perfeito, Marita, muito obrigada. Paula, a próxima pergunta vai para você. Em relação aos adolescentes. Os adolescentes, a gente sabe que têm facilidade no acesso à internet, né? Então, como trabalhar a ansiedade com as informações procuradas nas redes sociais?
Essa é uma questão que permeia a grande maioria das pessoas que ficam doentes, não apenas os adolescentes. O que é muito peculiar à vivência da adolescência neste sentido é que eles usualmente procuram e não necessariamente compartilham as dúvidas e as informações, ou mesmo a busca que eles fizeram na internet. E aí o que a gente preconiza é muito, isso em equipe mesmo, é muito questionar o que o adolescente sabe, ou se ele teve interesse em buscar, porque a busca de informações, ela faz parte desse processo de tratamento. Então, não é que a gente vai julgar, né? Mas a gente vai ofertar as informações necessárias para que ele compreenda realmente como que é o processo dele e não precise ficar nesta busca sozinho, que é o que muitas vezes pode acontecer, né? Então, participar o adolescente do processo dele de diagnóstico, de início de tratamento, explicitando, explicando, é um facilitador para que ele não precise ir em busca dessas informações, que são informações que nem sempre são fidedignas da realidade dele. Exatamente, esse é o grande medo que a gente sempre tem, enquanto psicólogos. Sempre os nossos pacientes a gente orienta, né, os que a gente tem contato próximo, porque a gente tem um pouco de medo ou de receio de onde eles vão encontrar essas informações e principalmente qual o impacto que vai ter psicológico na vida deles, né? Então, acho que isso é uma grande missão nossa, acho que orientar os nossos pacientes, enquanto instituição, enquanto consultório e familiares, para que eles procurem também informação conosco, e se eles quiserem sites de pesquisa, que eles peçam nossa ajuda para indicar os materiais de qualidade, material científico, para que eles possam ter um certo conforto. Bastante interessante. E se vocês tiverem mais alguma colocação também, pessoal, podem ir falando, tá? Próxima pergunta, então, vai para o Paulo. Vamos lá. Paulo, a pergunta da Célia. Só na pandemia vocês não receberam visita ou sempre foi assim? Bem, no UFC, a gente normalmente não recebe visita dos familiares dos pacientes, né? Antes da pandemia, só o transplante autólogo que permitia a visita. O halogênico não permitia, nem o haploidêntico. Então, assim, durante a pandemia, houve toda uma preocupação maior com a questão da infecção, né, por causa da pandemia do Covid, então a gente restringiu mais isso. Então, os pacientes passaram a não receber nenhum tipo, né, e ficar sem acompanhante também. Lógico que isso traz impactos psicológicos para esse paciente, né? Porque ele não vai ter alguém conhecido ali, não vai ter um suporte emocional que normalmente há quando o paciente recebe uma visita, ou mesmo tem um acompanhante durante a internação, mas especificamente nesse momento, a equipe decidiu por não ter nenhum tipo de visita, né? O que fez com que a gente da equipe da psicologia tivesse uma atenção redobrada nesses casos, né? Então, possibilitar uma comunicação desses pacientes com os familiares. Então, por exemplo, muitos pacientes não sabiam usar muito bem redes sociais, WhatsApp. Então, um trabalho que a gente fez muitas vezes é de possibilitar o que esse paciente pudesse usufruir dessa ferramenta, né? Então, auxiliá-lo no uso dessa tecnologia, fazer ligações, entrar em contato com os familiares. Então, com todas as estratégias que a gente fez para que esse paciente não se sentisse mais isolado, tão isolado assim. Entendeu? Além de um contato próximo que a gente tenta fazer com esse paciente, tanto a gente da psicologia como os outros profissionais, para que ele não se sinta tão sozinho nesse momento. Perfeito, muito interessante. Caio, uma perguntinha para você agora. Muito interessante a gente escutar, né, palestra, tanto eu quanto as nossas colegas da mesa, escutar uma palestra falando sobre idosos, né? Então, acho que a gente tem bastante interesse e foi ótimo. E aí, uma pergunta que me surgiu. No fato de você também, pela sua experiência, quando você tem muitos idosos, a gente sabe que eles têm cuidadores, às vezes, profissionais.
Você tem algum dado de diferenciação entre os cuidadores que são os familiares versus os cuidadores que são os cuidadores profissionais? Então, né, uma coisa que é muito interessante é o seguinte, a gente tem visto na realidade hospitalar, eu acho que assim, tem realidades muito diferentes. Normalmente o que a gente vê no SUS são cuidadores do que a gente chama de cuidadores informais, que são aqueles que são da rede de apoio daquele sujeito. Então, por exemplo, às vezes são familiares, às vezes são vizinhos, alguém da comunidade que está para ajudar aquele paciente, tá? Na literatura, a gente vê que tem uma predominância de pessoas do sexo feminino exercendo a função de cuidadores, tá? O que também é algo que a gente vê bastante nas profissões na área da saúde, de uma maneira geral, né? Se a gente for ver, por exemplo, essa mesa, eu e o Paulo somos minoria, né? Sempre eu acho que a gente vivencia isso na psicologia, como vivencia hoje em todas as áreas. Hoje, medicina também é uma área que a gente tem mais pessoas do sexo feminino. Só que isso é uma coisa que também se perpetuou na nossa sociedade, onde o cuidado sempre foi visto como algo do feminino. E dentro do TMO não é diferente. A gente vê muitas esposas cuidando dos seus maridos, as mães cuidando dos filhos, a gente vê até mesmo avós fazendo esse papel, né? Então, a gente também tem hoje uma realidade de avós de múltiplas idades, fazendo os cuidados aí dos seus netos ou filhos, né? Na verdade, os pais mais idosos fazendo esse cuidado dos filhos. Mas no TMO, a gente vê uma diferença muito grande, né? Porque as intensidades são da família, muitas vezes. E o cuidador formal, ele tem uma característica de assumir alguns momentos daquele processo tão doloroso, quando a família também já está estafada. E aí eu não falo só do idoso, eu falo de todas as idades, né, e que a gente tem visto, pelo menos nos hospitais particulares, a figura do cuidador formal, que é uma figura que tem ajudado, na verdade, as pessoas que podem lançar mão desse recurso, né, e que para os idosos ficou muito mais comum, porque pelo Estatuto do Idoso, o idoso ele precisa ser acompanhado numa internação, independente do tipo de internação dele. Então, essa figura ela é ainda mais frequente, e tem ainda um outro ponto, Tati, que eu acho que é muito interessante, que é o ponto de que esses cuidadores, quando cuidam de pacientes idosos, eles às vezes ficam cuidando por muito tempo. Então, a vinculação emocional ultrapassa o TMO. Enquanto pessoas mais jovens vão se recuperando um pouco melhor, o idoso tem uma recuperação mais lenta. Então, a figura desse cuidador vai indo muito além do TMO. Então, é alguém, às vezes, que é mais presente que a família, até no pós-transplante também. Perfeito, excelente colocação. Faz todo sentido. Muito obrigada, Caio. Marita, uma pergunta da Vanessa para você. Como trabalhar com crianças que não têm mais uma perspectiva curativa? Eu trouxe um pouco na minha aula, né, e eu vi também a Paula falando sobre a importância da inserção de cuidados paliativos, né? Os cuidados paliativos, eles têm aí como premissa esse olhar global para o paciente, né? Pensando em todas as áreas que podem ser cuidadas. E, infelizmente, não é a realidade de muitos serviços, mas quando a gente tem esses cuidados integrados aos cuidados aí, que tem um enfoque maior na cura, um enfoque no combate à doença, mas a gente tem em paralelo correndo esse olhar, ou integrado esse olhar para todas as áreas de vida do paciente, então a espiritualidade, as relações familiares, tudo que diz respeito, né, a como ele se coloca no mundo e quais são os seus pontos de potencialidade e sofrimento. A gente consegue fazendo esse cuidar da morte quando ela é inevitável dentro de um processo de tratamento como o transplante, né, de uma forma muito mais alinhada e que faça sentido para aquela família e para aquele paciente. Então, acho que nos cuidados de fim de vida, quando a gente pensa em uma falha terapêutica, né, mas a possibilidade de cuidado da qualidade de morte daquele paciente, a gente tem que ter alguém ali na equipe, quando não existe uma equipe de cuidados paliativos constituída e participante ativa, mas alguém que consiga coordenar essas ações, né? Então, onde nas instituições
onde a gente vê que esses recursos são mais escassos, a gente sabe que funciona muito bem as reuniões de equipe, essa troca entre os profissionais, o olhar multi, cada um compondo ali, podendo trazer a sua percepção para poder investir ou para poder cuidar daquilo que merece ser contemplado quando o combate à doença já não é mais o enfoque de cuidado. E, lógico, sempre que possível, e estimulando muito, assim, com que a criança, com que o adolescente, ele possa ter voz também nessas escolhas aí de fim de vida. Que eu acho que o grande risco que se corre aí nos extremos de idade, né? O Caio estava falando da questão bioética, e na criança a gente vê isso muito presente também, esses embates, esses conflitos, é de que tanto o idoso quanto a criança muito pequena e muitas vezes o adolescente também, que eles não sejam considerados nas suas escolhas, nas suas decisões, e apartando eles do processo de tomada de decisão, e muitas vezes a gente vê que não com a condição do adulto ou com toda a clareza que o adulto tem, mas a criança consegue sim falar do que ela quer, ou de como ela quer vivenciar aquele processo de morte, do que ela quer ter presente nessa fase final de vida. Perfeito. Muito boa essa pergunta. A gente sempre se surpreende com o poder de clareza das crianças, né? Sim, sempre. Falas inimagináveis que ficam gravadas na nossa memória. Então, quando a gente trabalha com as crianças, a gente tem um entendimento um pouco maior do que significa isso, e a gente compreende que, às vezes, as pessoas que não trabalham com crianças não têm, talvez, a real noção do quanto eles são capazes de se expressar, né? Sim. E é muito rico, é muito como vocês colocaram na palestra, né? Todos vocês. Então, é muito, muito interessante essas colocações, e que eles possam também se expressar da maneira a qual eles podem, né? Sempre. E, Paula, uma dúvida que surgiu, achei muito interessante, que foi algo que você comentou sobre a pandemia. Quer dizer, se eles tinham aula online, ninguém podia sair de casa, houve uma identificação porque todo mundo ficou em casa tendo aulas online. E antes da pandemia, como eram feitas? Esse adolescente, ele ficava sem frequentar a escola? Tinha alguma conexão com a escola? Como que vocês trabalhavam essas questões sem ser da pandemia? Ótima pergunta. Bom, antes da pandemia, isso vai depender muito das escolas. O que eu já percebi, cuidando ali das crianças e dos adolescentes, é que tem escolas que se mobilizam muito para que a criança continue participando, e aí nós entramos em uma questão interessante, porque às vezes o adolescente quer estar lá, quer participar das aulas online. Então já tive adolescentes que participaram de aulas online, já tive adolescentes que recebiam material da escola para poder fazer as lições, e de alguma maneira os pais enviavam para a escola para ser corrigido, mas o que é muito comum ao longo do processo, e talvez a Marita depois possa até complementar, é que chega um momento do tratamento que aí o adolescente, ele começa a se sentir muito exigido, e aí ele não quer mais fazer a lição da escola, né, porque não está bem, porque está com febre, porque quer assistir televisão mesmo, e aí a gente trabalha muito um respeito ao adolescente e as necessidades dele naquele momento, e o quanto a escola sim pode esperar, e ele vai retomar isso depois, posteriormente. Então, antes, isso depende da escola, depende aí de como as escolas lidam, e depende do adolescente, da família, e do quanto eles querem manter aí esse processo de estudos ao longo do processo de TMO. Perfeito. Você quer completar, Marita? Acho que também não é a realidade de muitos serviços, né? Mas hoje a gente tem muitos centros transplantadores que contam aí com as classes hospitalares, né? Que eu acho que é um ganho muito importante, e tem dentro do hospital psicopedagogos, pedagogos. Então, aqui na instituição que eu trabalho, a gente tem um acompanhamento durante todo o transplante dessa criança, né, na figura aí do psicopedagogo, que está presente todos os dias, respeitando o que a Paula trouxe aí, né, dos momentos em que o mal-estar está mais acentuado, e aí nesse dia
Claro, eles não vão querer fazer aula, realizar atividades, mas às vezes eles topam jogar um jogo com a psicopedagoga, né? Isso está cumprindo uma função. Mas toda essa conexão com a escola, né, que é orientada pelo papel do psicopedagogo, é essencial para nutrir, para manter esse vínculo, ainda que o adolescente, que a criança não vá ter aquele aproveitamento escolar como ele teria de fato frequentando, mas para que ele se sinta parte daquilo, né? Para que ele se sinta conectado de alguma forma e tendo estimulado aí as suas potencialidades cognitivas, né? Que isso não fique totalmente em segundo plano. Tem a urgência biológica, mas tem outras áreas que precisam ser cuidadas e nutridas também. Perfeito, muito obrigada. Pelo curto espaço de tempo, vamos fazer mais uma perguntinha, então, tá? Para o Paulo. É uma pergunta da Mariana. Ela quer saber se a melhora na qualidade de vida e o retorno às atividades, comumente após quanto tempo de transplante? Bem, os 3 primeiros meses do pós-transplante são mais delicados para os pacientes. Então, nesse período, né, a qualidade de vida dele já vai estar bem reduzida, certo? Então, como eu falei na minha apresentação, basicamente a vida dele vai ser consultas e casa, né? A partir daí, a partir dos 3 meses, né, a vida dele vai começando a melhorar e a qualidade de vida também vai começando a aumentar. Então, a partir desse momento, ele vai voltando às atividades cotidianas dele muito pouco a pouco. E realmente uma das queixas que os pacientes trazem muito no pós-transplante, né, é que demora muito, né? É que eles sentem, às vezes, capacidade de estar fazendo algumas atividades cotidianas, como ir para a academia, ter algum lazer com um grupo maior de pessoas, mas os exames dele, né, a opinião médica freia um pouquinho essa tendência dele. Então, a partir do 3º mês, as coisas vão sendo liberadas, mas a gente costuma falar para os nossos pacientes que, passando 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, é que a vida dele já vai estar como eles consideram a vida, entre aspas, normal, tá? Então, o tempo é mais ou menos esse. É um processo lento, mas que a gente tem que trabalhar muito essa paciência desse paciente, né, dos familiares, a volta ao trabalho também, mas que, com um bom trabalho, eles compreendem bem e sabem esperar esse tempo necessário. Muito obrigada, Paula, a todos. Com tristeza, vou ter que encerrar o debate, porque não seria da nossa vontade. Acho que a gente poderia ficar conversando sobre o tema por mais aqui 2 horas. A minha sugestão, já peço desculpas pelas perguntas que não foram lidas, mas é que vocês possam mandar e-mail para os palestrantes que eles disponibilizaram. E, para finalizar, uma boa noite a todos. Obrigada pela atenção, obrigada pelos participantes, palestrantes, moderadores, organizadores do evento, diretores, a Abrale, que é essa instituição maravilhosa, e todo mundo que pôde colaborar com esse nosso evento para que ele se torne esse grande sucesso que ele é, e que o ano que vem a gente possa se ver pessoalmente. Beijo para todos. Pode cortar aqui.